Fala, turma! E aí, tudo beleza? Olha só, o tema de hoje é o que é micropigmentação, se fica bom e quais são os cuidados a serem tomados em relação ao processo e ao procedimento. Isso serve tanto para profissionais quanto para clientes, né? Porque os cuidados eles são mútuos, tanto de um lado quanto do outro, cada um tem seu grau de responsabilidade e você vai ficar sabendo qual é o seu nível de profissional, o seu nível de cuidado, de responsabilidade com o seu procedimento, seja você profissional ou cliente hoje. Eu me chamo Alisson Coelho, sou especialista em micropigmentação há aproximadamente 12 anos na Paraíba. Eu fui, se não o pioneiro, um dos pioneiros, o cara que trouxe micropigmentação para aqui, até onde eu sei, até hoje fui eu o primeiro, embora isso não seja tão importante, mas eu pessoalmente considero que por ter sido visionário nesse período, ter enxergado essa janela de oportunidades e ter trazido isso para aqui, para a nossa Paraíba, isso abriu uma janela de oportunidade muito grande para muita gente. E eu fico muito feliz em saber que eu também fiz muita gente feliz, fiz muita gente faturar, fiz muita gente ser profissional de altíssimo nível, de altíssima qualidade, e isso acabou ajudando a mim também a ter uma vida muito digna, muito próspera e muito organizada através também da micropigmentação, né? Então assim, ó, hoje eu vou entregar para vocês que ainda não sabem, porque tem muita gente que até está no ramo há um baita tempo, mas não sabe o que de fato é micropigmentação. E também tem muito cliente aí que precisa dessa explicação, precisa saber se fica bom ou não, o que pode acontecer, como se deve proceder, quais são os cuidados desse processo. Porque assim, ó, muitas vezes o boom do mercado, ele acaba trazendo também consequências. Ele não traz só possibilidades, né? Tem muita gente boa, tem muita gente responsável, tem muito profissional de qualidade, tem muito cliente de qualidade. É um mundo gigantesco, o mundo da beleza. O da micropigmentação é imensurável hoje em dia no Brasil e no mundo também. Mas assim, há também muitos poréns, né, que precisam ser explicados. Eu vejo muitos profissionais hoje aí preocupados com um fiozinho super fininho, com o próximo curso, eu só vou ser bom, eu só vou ser foda quando eu tiver o próximo curso, e na maioria das vezes não tem absolutamente nada a ver com isso. Tem simplesmente a ver com o fator de fazer o feijão com arroz bem feito. Imagine você, de que adianta um prato super sofisticado que quando você come está destemperado, ou tem tempero em excesso, ou tem pouco tempero, ou tem muito sal, ou não tem sal. Adianta de quê? Na verdade, imagina uma feijoada bem temperada, cheia de carne, cozinhada na medida. O quanto é um prato saboroso que você não precisa de outra coisa como acompanhamento. Talvez um arroz, porque traz um equilíbrio ali, uma pimentinha, que eu gosto do feijão apimentado, mas olha só, é melhor um feijão com arroz bem feito, básico bem feito, do que sofisticado demais e no final não entregar o que promete. E tem muito disso por aí. E isso está gerando preconceito com a profissão, com os profissionais e deixando muita cliente em potencial com medo. Está fazendo com que a gente tenha que dar muita explicação, contar muita história, muitas vezes que não tem nada a ver com o processo, para tirar o medo da cliente. Ou seja, a gente está tendo que dar uma volta muito grande para poder vender. Feliz de quem é habilidoso em dar a volta e na entrega, viu? Porque eu tenho uma metodologia que quando eu boto a cliente dentro da sala é quase impossível não vender. Eu não vou dizer impossível porque, né, há possibilidades, mas eu não me lembro uma única vez sequer de ter colocado uma cliente dentro da sala e não ter vendido depois de uma boa simulação. E uma boa simulação que eu digo é sem medidas exatas, sem marcações. É uma simulação, você simula o que você já vai entregar e você permite que a cliente possa se ver com o processo,
antes de ser executado, que ela possa opinar se está bom, se não está, o que ela quer mais, o que ela quer tirar, tá? E você depois fazer um procedimento sobre aquela promessa que você fez, desenhada já no rosto dela, e entregar algo ainda melhor. Isso é uma boa simulação, tá? Mas antes da gente dar continuidade ao nosso processo aqui, eu quero dizer o seguinte, ó, você que está aí do outro lado com esse celular, atrás desse computador, já aproveita para dar uma curtida aqui, tá? Pode parecer demais eu estar pedindo a você para que você curta esse vídeo antes do final, mas eu já posso te prometer que o que tem daqui até o final, e principalmente que eu vou te falar lá do meio para o fim nesse vídeo, vai ser espetacular e eu garanto que vale a pena a sua curtida. E se não valer, você descurte. Beleza? Vamos partir agora para o que de fato interessa, que é a promessa desse vídeo, que é explicar para vocês o que é a micropigmentação, se fica bom e quais os reais cuidados que tanto profissional quanto cliente precisa ter. Vamos lá? Rufem os seus tambores e vamos fazer esse negócio dar certo. Já aproveita também e na medida que eu for contando aqui essa história, você vai comentando aí se você já viu alguma coisa parecida, se você faz igual, quais são as suas técnicas, como é que você pratica no dia a dia e se esse conteúdo realmente está te ajudando. Beleza? Vamos lá. Ó. Primeiro que tudo, o que é micropigmentação? Olha só, a micropigmentação é um procedimento que aproximadamente, a gente estima hoje, 40 anos atrás, ele foi criado a partir da tatuagem, ou seja, o procedimento de micropigmentação ele é uma tatuagem adaptada para a área da beleza e da estética. Médicos, cirurgiões plásticos e esteticistas viram na tatuagem a possibilidade de melhorar muito os seus procedimentos e resolveram investir nesse processo. Imagine você, naquele período, 40 anos atrás, sem tanto conhecimento, sem tanta tecnologia, sem tantos equipamentos, o quanto um cirurgião plástico sofria para entregar uma cirurgia plástica e deixar aquela cirurgia sem uma cicatriz aparente. Né? Então eles imaginaram que com um processo similar ao de tatuar, eles poderiam pegar uma cicatriz que ficou com uma cor em demasia diferente da cor da pele e camuflar aquilo ali, reduzindo a altura da pele, porque provocava descamações, né? Tirava aquela forma queratinosa da pele exagerada que ficava com cicatrizes hipertróficas, não cicatrizes quelodianas, mas cicatrizes hipertróficas. Também foi descoberto que se conseguia reduzir e uma cor aproximada da cor da pele, eles conseguiam neutralizar aquela cor indesejada, trazendo um aspecto de pele mais saudável e sem cicatriz. Né? Então eles resolveram começar a fazer um estudo, né, em relação ao processo de tatuar e criaram a micropigmentação. E quais são as diferenças entre um processo e outro? Olha só, basicamente a profundidade que a gente atinge na pele. A tatuagem ela vai um pouco mais profunda, geralmente ela atinge até a derme, que é a segunda camada da pele. E a derme, ela é uma camada, não sei se você sabe, que ela não se renova tão rapidamente ou tão intensamente quanto a epiderme. A epiderme é essa camada, essa primeira camada da pele que a gente consegue ver, que nos protege, impermeabiliza a nossa pele e evita que micro-organismos possam entrar no nosso organismo provocando infecções e etc. Tá? Então foi descoberto que quando a gente insere a tinta, mesmo sendo a de tatuar, numa camada específica da pele como a epiderme, que se renova mais rápido, a gente também conseguir a renovação total do processo. Né? Então a tatuagem ela atinge a segunda camada, que é a derme, que não tem uma renovação intensa, e a micropigmentação atinge até uma camada chamada camada basal, né? Que é uma película que fica ali provocando assim meio que uma divisão entre a epiderme e a derme, a primeira e a segunda camada da pele.
Nós micropigmentadores só vamos até a camada basal. Nós não podemos ir até a derme, porque se a gente for até a derme, nós vamos transformar o processo de micropigmentação simplesmente no processo de tatuar. Deixa de ser semi-permanente e começa a ser permanente. Por isso que a tatuagem dura tanto, porque ela vai até uma região da pele que não se renova 100% e não se renova intensamente. E a micropigmentação se renova 100% e se renova intensamente, porque a camada na qual ela é colocada, que é a epiderme, né, se renova. A epiderme ela é uma camada da pele formada por escamas sobrepostas. Essas escamas são microscópicas, são queratinógenas, né? Elas são formadas em grande parte por queratina e elas são seladas, elas são coladas, unidas uma à outra por uma estrutura chamada ceramidas, como se fosse uma cola natural do nosso organismo. E também tem os nossos cabelos, né? Ela impede que micro-organismos venham da área externa e possam entrar em nosso organismo e provocar doenças e infecções. E aí, uma outra característica que os caras buscaram durante muito tempo trazer, adaptar da área da tatuagem para micropigmentação foram as tintas, né? Os caras acabaram criando o que a gente chama de tintas inorgânicas. São tintas que não são extraídas de matéria animal ou vegetal, elas são extraídas de minerais. Elas têm uma possibilidade muito menor de provocar reações adversas na pele, tem menos similaridade com o nosso organismo, fazendo com que o nosso organismo tenha uma aceitação maior e expulse essa tinta depois do processo de imersão na pele, né, numa quantidade menor. Porque como essa tinta, uma vez colocada na pele, ela é um organismo inerte, o organismo entende que está tudo bem, pode colocar ali, ela não vai ajudar, mas também não vai atrapalhar, então deixa ela aí onde está. Ele acaba cicatrizando, absorvendo uma quantidade maior. As diferenças dessas tintas de tatuar e de micropigmentar são muito singelas, mas elas acontecem. Na verdade, elas são produzidas da mesma substância, elas são produzidas de minerais, né? Então é extraído o mineral, é aditivado de alguns aditivos que promovem a cor final, né? Esses aditivos mais esse mineral são triturados, né? E é aí onde mora uma das diferenças entre tintas orgânicas e tintas inorgânicas. As tintas orgânicas, elas são menos trituradas, ou seja, ela fica com uma molécula, um tamanho maior. Elas são de fácil assimilação pelo organismo. Uma vez introduzidas lá dentro e cicatrizadas lá naquelas camadas, elas têm mais dificuldade de ser absorvida e de ser repelida pelo nosso organismo, pelo tamanho que elas têm, por serem maiores, e também por serem um tipo de substância que o nosso organismo tem similaridade, ou seja, uma aceitação maior. Já as tintas inorgânicas, elas são extremamente trituradas. As moléculas delas são nanoscópicas, ou seja, são uma das menores partículas que o homem consegue produzir. Elas têm mais fácil penetração na nossa pele justamente pelo tamanho. As tintas de micropigmentação têm uma quantidade maior de tinta nelas, desse pó, né, desse mineral, justamente para que nós micropigmentadores façamos menos passadas e tenham uma maior concentração de pigmento naquelas regiões a serem pigmentadas. Elas não são fáceis de serem tanto absorvidas quanto repelidas por nosso organismo, né? Elas são tintas que, uma vez inseridas na pele, a única coisa que faz ela parecer líquida são vários tipos de água que são adicionados para que ela pareça ter aquela liquidez, e essas águas servem tão somente como veículo para serem introduzido esse micro-organismo na nossa pele. Uma vez lá dentro, a nossa pele absorve a água e fica apenas os minerais. Esse mineral, ele petrifica no interior da nossa pele. E como no caso da micropigmentação ela é nano, ela é muito pequena as suas partículas, ela vira uma pedrinha que, se
for colocado na camada errada da pele, para você tirar de lá vai dar trabalho. Outra coisa, quando você coloca numa camada muito profunda e quando você faz muitas passadas, você acaba provocando um ferimento exagerado e, consequentemente, uma reação de defesa exagerada do seu organismo. Isso provoca a expulsão exagerada da tinta, né, fazendo com que necessite de mais retox, fazendo com que a pele acabe tendo cicatrizes, o que é terrível para ela, né, que você não vai conseguir pigmentar porque fica uma pele mais rígida e acaba dificultando o nosso trabalho como micropigmentador. Uma outra coisa que foi adaptada da área da tatuagem para micropigmentação foram os maquinários, né? Por um período muito longo a gente acreditou que máquina de micropigmentar era melhor do que a de tatuar, né? E como tudo na vida não tem nada novo entre o céu e a terra, recentemente foi descoberto que as máquinas de tatuar, principalmente as atuais poderosíssimas, não tem comparação na hora de micropigmentar e vale muito a pena o investimento. Elas são mais baratas, são altamente resistentes, fazem trabalhos espetaculares quando o profissional é habilidoso, e isso aí a gente vai falar daqui a pouco, tá? E faz toda a diferença na condição final do processo de micropigmentar. Uma coisa também que é muito interessante é o seguinte, a condição da habilidade de aplicação da técnica na pele. O profissional, o bom profissional de micropigmentação, ele tem conhecimento de anatomia, de fisiologia, de resistência, de camadas, de profundidade da pele, de maquinário, de como aquela estrutura funciona e do que precisa ser feito para que ele tenha um bom processo de aplicação sem dor na cliente, causando a ela um conforto legal, né? E um procedimento que ao final ela se olha e diz, valeu demais a pena esperar até aqui. Uma outra diferença entre os profissionais de micropigmentação e de tatuar é que o profissional de micropigmentação ele tem a permissão do Ministério da Saúde para fazer uso de anestésicos tópicos, o que o tatuador não tem. Esses anestésicos fazem com que esses procedimentos sejam procedimentos extremamente confortáveis na hora de proceder. Ou seja, se você está fazendo, se você fez, se sua cliente está fazendo micropigmentação com você e ela reclama o tempo todo que dói do começo até o fim, alguma coisa está errada no seu processo. Seu anestésico não é bom, seu maquinário é muito bruto, não é bom, a sua técnica é muito pesada, também não é boa, né? É um sinal que você precisa melhorar alguma coisa no conjunto da sua obra para que você tire esse desconforto da sua cliente, porque o processo de micropigmentação ele não foi criado para ser desconfortável do começo até o fim. Isso também provoca trauma nas nossas clientes, faz com que elas tenham preconceito com o processo. Depois de passar uma vez por aquilo ali, nunca mais ela quer passar de novo. E esse é um dos fatores que está fazendo com que muitos profissionais desistam da profissão, né? Quando a cliente reclama demais, se mexe demais, ela não te ajuda a fazer um bom procedimento, ela dificulta seu processo, tira toda a delicadeza do seu procedimento, dos acabamentos, porque o acabamento é o que faz a diferença ao final do processo, né? Então você precisa ter todo cuidado com isso aí, você precisa observar como você está procedendo, o que é que você tem em mãos aí, seja debore, seja dermógrafo, seja seu anestésico, né? Observe como isso é produzido, o que isso tem realmente de bom a agregar em seu procedimento, porque de nada adianta você ser um bom profissional e você não ter um conjunto, um equipamento também que te ajude, tá? É muito importante que você consiga ter um equipamento de boa qualidade. Mas se você não conseguir um de primeira qualidade, também evita o de terceira, de quarta, de quinta qualidade. Procure um de segunda, que tem um preço que cabe no seu bolso. Como eu te falei, hoje em dia as máquinas de tatuação são extraordinárias, né? Fazem um efeito maravilhoso, ajuda demais e o custo-benefício delas é excepcional. Então invista nas máquinas de tatuar. Agora é o seguinte, ó. Uma das coisas mais importantes na vida do profissional é treino.
Sem treino você não tem como subir para o próximo nível. Eu garanto a você, é impossível você ser um bom profissional, e seja lá qual for a área, e na micropigmentação não é diferente, sem treinar. Não adianta o próximo curso, a próxima viagem, o próximo congresso, não adianta se você não tiver treino. Você não vai evoluir, você não vai passar daquilo ali que você já é. Eu garanto sem medo de errar. Por 4 anos da minha carreira, eu só não fiquei empancado porque o curso básico que eu recebi foi uma base muito sólida, entregue por pessoas que tinham uma vontade extraordinária, imensa, de entregar o seu melhor e de fazer com que todas as pessoas que participassem daqueles cursos ali fossem realmente profissionais extraordinários. Para você ter uma ideia, naquele período, né, há 12 anos atrás, a micropigmentação nem estava tão bem difundida no Brasil. Na Paraíba ninguém sabia nem o que era. Né? Um curso básico de micropigmentação demorava 15 dias corridos. Dá para comparar com o curso de hoje que a turma está promovendo aí em 2 dias? 3 dias no máximo. Presencial, rapaz, é muito foda. E é o seguinte, ó, a gente entrava na sala de aula 8 horas da manhã, parava 1 hora da tarde, 20 minutos para o almoço. Entrava 1h20, 1h30 no máximo na sala de aula, e muitos dos 15 dias que a gente passava lá estudando, de domingo a domingo, feriado, seja lá qual fosse a data, eu garanto a você, dos 15 dias, no mínimo 10, a gente saía de lá 2 horas da manhã, para no outro dia estar 8 horas lá de novo, e a gente ia a 1 milhão. E era conteúdo que só Jesus Cristo. E tinha que pegar. Né? Hoje em dia os caras estão ministrando curso de 2, 3 dias aí, ou seja, pegaram aquele curso básico que entregava todo o conteúdo necessário para você ser um profissional de altíssimo padrão e dividiram ele em 5 cursos para fazer com que você tenha necessidade do próximo. Mas isso aí é uma outra história, tá? Então é isso, gente. Ó, a micropigmentação, ela basicamente é uma derivada da tatuagem, né? E assim, e por que derivada também? Existe uma característica distinta que é a mais importante, que difunde a micropigmentação da tatuagem, que é o prazo de durabilidade. Tá? Ela foi criada de propósito para se renovar. Você imagina, por exemplo, hoje em dia, como ela é usada muito mais para maquiagem, né? Que a gente faz sobrancelha, faz pálpebras, aquele contorninho da pálpebra, faz uma cobertura labial, inclusive de lábio leporino, etc. Como o nosso organismo está em constante renovação, na verdade não existe nada que dure para sempre nele, nem a tatuagem. Por quê? Embora a tatuagem seja colocada numa camada mais profunda, na segunda camada, na derme, onde a derme não se renova tão intensa e rapidamente quanto a epiderme, também fica impregnada de tinta na epiderme. Quando a epiderme se renova, ela leva parte da tinta da tatuagem, fazendo com que a tatuagem também fique desbotada, fique com cores opacas, necessitando de uma manutenção com o passar do tempo. Não existe, ela vai precisar de uma manutenção para que ela fique reavivada novamente. Já no caso da micropigmentação, como ela é feita em partes, né, que tem a função não só artística de desenhar, mas também de melhorar, harmonizar uma estrutura facial, peitoral, por exemplo, areolar, né, como a gente faz hoje reconstrução de areolas também. Então, assim, ela precisa realmente se renovar. Por quê? Imagine você. O que você faz hoje para a sua cliente, principalmente no rosto dela, e fica lindo, maravilhoso, muito bom, muito sutil, não necessariamente será tão bom daqui a 1 ano. Basta para isso, você ter uma ideia, o nosso rosto, ele também acompanha o envelhecimento do nosso corpo. Porém, ela é a área na qual nós mais percebemos as mudanças. Consegue entender? Ela está o tempo todo exposta, tomando luz solar, luz interna, vento, poluição, poeira, ação de não sei o que mais lá.
entendeu? Então, a nossa percepção de envelhecimento e de mudanças é principalmente na nossa estrutura facial. Quer ver? Se surgir uma ruguinha de expressão aqui, a sobrancelha já dá uma caidinha. E aí a sua cliente fica com aquela expressão cansada, envelhecida, entristecida. Qual seria a maneira de você novamente suavizar isso? Seria você fazendo um novo desenho de modo que você arqueie, levante aquela sobrancelha e você harmonize aquele rosto novamente. Se surgir uma ruguinha de expressão nessa região central, ela já fica com cara de brava, sisuda, e na imensa maioria das vezes nenhum desses aspectos tem absolutamente nada a ver com a personalidade da sua cliente. E qual é a maneira novamente de você harmonizar, reorganizar, preparar aquele rosto novamente para ter mais leveza, ser mais suave e mais harmônico, ajustando o desenho mais uma vez, entendeu? Então assim, o desenho tem uma importância extrema, muito mais do que um fiozinho delicado, muito mais do que um pixel do shadow que depois de cicatrizado ele expande e é tudo pintadinho do mesmo jeito, tá? Então o meu conselho é, se preocupe mais com o desenho e com uma cor que passe desapercebida do que harmonize aquele rosto e passe desapercebida, que rejuvenesça a sua cliente, do que com um fiozinho bem delicadinho, bem fininho, que o cara só vê se for tirado uma foto ou se for observado de microscópio. Ninguém vai estar olhando sua cliente desse jeito, não. Pode ter certeza, nem ela vai se olhar com o microscópio desse jeito para enxergar aquele fiozinho. Se preocupe em entregar um procedimento que de fato faça bem para a sua cliente, né? Então, como o rosto ele mostra essas mudanças drásticas muito mais intensamente, muito mais perfeitamente, qual é a necessidade maior que ele tem de que possa ser renovado o processo de micropigmentação para que a gente possa adaptar o procedimento à necessidade da cliente em cada tempo? Ou para que, se daqui a um ano e meio ou dois, a sua cliente não queira mais micropigmentação, queira continuar só com os pelinhos dela, queira um outro procedimento, ela possa ter liberdade de optar por usar apenas os pelos dela, gente. A gente não pode escravizar a nossa cliente ao nosso procedimento e deixar ela sem a opção de partir para uma coisa nova. Ou de usar seus pelos, ou de ficar, seja lá como ela achar que ela deve, como ela merece. Se a cliente quiser ser escrava da micro por opção, show de bola, maravilha para nós. Basta que para isso você entregue para ela um procedimento que vale a pena. Que ela se olhe e diga, nunca mais eu quero viver sem isso. Entendeu? Agora, se você fizer um processo que vai durar 5 anos, 6 anos, 10 anos, e não necessariamente daqui até lá vai estar tão bom para a sua cliente como estava hoje, aí você pode fazer com que ela amargue realmente um processo do qual ela não consiga reverter tão facilmente, precisa de remoções com ácidos, com laser, e isso vai provocar nela um trauma do qual provavelmente ela nunca mais vai querer micro, e se quiser não será com você novamente. E como é que você vai saber que você vai atingir a camada ideal? Bom, existem alguns fatores aqui, eu vou falar de 2 para vocês. O primeiro é treino, gente. É treino. Para com essa coisa de que você só vai ser boa, que você só vai ser bom na sua arte. No caso da micropigmentação aqui a gente está falando. Se você tiver o próximo curso, para com isso, pois isso não existe. Pega o que você já sabe fazer, pega o que você tem em mão, estuda aquilo, vê aquele curso ali, estuda ele pelo menos 5 vezes por completo assim, durante um mês seguido. Depois desse mês, você todos os dias, religiosamente, durante um ano, você vai estudar 10 minutos e treinar mais 10 minutos tudo aquilo que você está estudando. Depois de um ano, compare o seu primeiro treino com o último depois de 12 meses e você vai ver o grau de profissionalismo que você vai evoluir sem precisar de mais um curso. O grau de sensibilidade, o grau de sensatez, de percepção, de visagismo que você vai ter nos seus processos aplicados às suas clientes, que você terá sem precisar de mais ninguém no seu corre. Eu garanto, sem medo de errar, e estou aqui para pegar na sua mão se você tiver para acreditar no que eu estou te dizendo agora. Tá?
Então assim, ó, esse é tá? É o treino constante, viu? É um dos processos que vai fazer a diferença, né, na hora de você saber qual é a profundidade ideal que você deve atingir na pele da sua cliente. O outro é uma maneira de você enxergar se você está realmente atingindo, enxergar na hora de proceder, que eu digo. Se você realmente está atingindo a camada ideal da sua cliente, que é a quantidade de sangramento que está ocorrendo naquela pele. Como você vai atingir apenas a epiderme até a camada basal, o ideal é que no máximo o sangramento seja uma microgotícula de sangue. Ou seja, é uma gota tão pequena que você mal consegue enxergá-la. E quando você vê, ela já parou de crescer. Quando você passa seu algodão, mesmo que seja molhado, já não sangra mais naquela região, mesmo que você faça mais uma passada. Tá? Então, um aditivo, um momento visualizador que você vai saber qual é a camada ideal que você deve atingir na sua cliente é o sangramento. Se estiver sangrando muito, se estiver doendo muito, se a sua cliente está se contorcendo, reclamando de dor também o tempo todo, ó. Falei que eu ia dar 2, já estou dando 3. Olha o bônus aí, hein, gente? Vamos se ligar, né? Vamos aproveitar para curtir esse negócio aí, porque isso aqui é conteúdo que eu estou dando de graça para vocês. Vocês não sabem o que eu passei para adquirir esse conhecimento e tá dividindo de graça com vocês aqui. Então, honra aí a minha presença, a minha boa vontade de estar aqui, porque quando você faz isso, você nos ajuda a ajudar muito mais pessoas. E isso, ó, Deus ama e é maravilhoso. Honra vocês e honra a mim também com essa dedicação, tá? Então, ó, o segundo, que eu tava, como eu já vinha dizendo, é a quantidade de sangramento, e o terceiro é dor, né? Se está sangrando demais é sinal de que sua mão está pesando, ou sua agulha está rombuda, você precisa observar, tá? Se está sangrando, principalmente excessivamente, está errado. Sangramento que escorre, que vai gota de sangue, que você vê escorrer, que você não consegue parar, já você não consegue estancar, aliás, de sangramento, já é um sinal para você parar e analisar o que pode estar acontecendo. Se você quiser saber se é sua agulha que está rombuda, tem uma maneira fácil de você descobrir. Pega um algodãozinho, coloca seu termógrafo de lado e dá uma raspadinha na agulha assim, ó, contra a direção do bico da agulha. Vai girando a agulha. Se tirar frepinhas, se na medida que você passa a agulha, tira frepas, ele vai descascando ali o algodão, levantando frepa, é porque a agulha está rombuda, você precisa trocar. Não deixa a agulha bater no batoque de jeito nenhum. A agulha não pode triscar em nada que não seja na tinta e na pele, tá? Se você passou a agulha está deslizando bem, não está levantando pelinho no algodão, então é sinal de que a sua mão está muito pesada e você está atingindo uma camada que não deveria. Faça o possível para parar, porque quando você atinge uma camada inadequada, sem ser uma tatuagem que você está fazendo, você vai provocar reação exagerada do organismo, reação de defesa exagerada. Essa reação de defesa expulsa muito pigmento, sangra demais, incha demais, fica um vermelhidão absurdo, muitas vezes provoca até melasma na pele da sua cliente, né? Provoca muita dor, provoca trauma na cliente, é de difícil cicatrização e provoca muito retoque. Olha só o tanto de coisa que você provoca só em aprofundar, para não falar em outras mais. Eu podia passar o dia inteiro aqui, a noite inteira falando para vocês aqui N fatores que são provocados porque você faz um implante de maneira inadequada, você usa seu equipamento, você usa seu conhecimento de maneira inadequada, ou você tem pouco conhecimento para isso, né? Então assim, ó, são esses os fatores que podem podem ser assim, uma maneira de você identificar que você não está ou está atingindo a camada ideal da pele, né? Então, esse foi o primeiro tema, né, da noite, né? O que é a micropigmentação? E fica bom, olha só,
Eu vou pedir para o meu pessoal mostrar 2 procedimentos aqui agora. Dá só uma sacada nesses 2 procedimentos que vão aparecer aqui do lado ou aqui, em algum lugar desse vídeo, e observa só se dá para dizer se a micropigmentação fica boa ou não. Dá para fazer uma micropigmentação maravilhosa, basta que para isso você tenha um bom curso básico, uma boa base, de fato, né? Você estude essa boa base, treine, pratique o máximo que você puder em papel, em EVA, em pele sintética, que você treine com todo tipo de instrumento que você pretende usar, seja dermógrafo, seja tebório, sejam os dois. Prove as suas agulhas, tenha conhecimento das suas tintas, do seu anestésico, do seu equipamento. Dá para a micropigmentação ficar maravilhosa e dá para ela fazer a diferença para melhor, tanto na vida da sua cliente quanto na sua. Vale o empenho. Um profissional, tem muitos profissionais de micropigmentação aí que estão ganhando muito melhor do que muitos médicos, gente. É uma profissão extraordinária. Imagina comigo, pensa aí comigo. Medianamente eu faço um procedimento de micropigmentação hoje em 2 horas. Já com tudo, né? Avaliação, simulação, mais todo do cliente, mais a entrega do procedimento. 2 horas. Eu cobro em média, numa pele limpa, entre 500 e 650 reais de um procedimento. Vamos deixar aí por 500 reais, tá? Eu cobro pela responsabilidade, eu não cobro por material. Embora eu use um dermógrafo de 18 mil, que uma agulha são 150 reais, né? Você não precisa ter isso, você não precisa começar com isso. Tem equipamento de 700, 800 reais aí que, ó, eu estou quase trocando, estou quase aposentando o meu dermógrafo e trocando por ele. Mas isso não vem ao caso agora, tá? Então, assim, dá sim para a micropigmentação ficar muito boa, maravilhosa, fazer a diferença para melhor na vida da cliente e na sua vida. Mas antes de você se preocupar com a sua, você tem que se preocupar com a da cliente. Você tem que treinar, você tem que ter equipamento adequado, você tem que ter conhecimento adequado e você tem que ter a habilidade adequada para você aplicar tudo aquilo ali da maneira correta e trazer o benefício necessário, o benefício que sua cliente espera de você, né? Gente, isso é muito sério, você está lutando com beleza, com autoestima, coisa que as pessoas levam muito a sério isso. Imagina você se olhar no espelho todos os dias, por no mínimo 1 ano, e você ver no seu cartão de visita um conteúdo que não te agrada, que você pagou por ele. É para ficar depressão, é para ficar depressivo, porra. É para ficar depressivo, não tem quem não passe mal por um demônio desse não. Então, pelo amor de Deus, preze pelas suas clientes, né? E quais são os cuidados? Agora é o terceiro e último item desse vídeo. Quais são os cuidados necessários que um micropigmentador e um cliente tem que tomar? Olha, eu posso dizer que as responsabilidades são meio a meio, são 50-50. Por quê? Na minha concepção, o cuidado que o profissional tem que ter é fazer uma boa avaliação, fazer uma boa simulação para que a cliente possa se ver com o processo antes de ele ser feito por final. Fazer uma ficha de anamnese para ele não deixar de colher todos os dados da cliente, inclusive de saúde, para saber se ela realmente pode receber o processo. São poucas coisas na vida de uma cliente que impedem ela de fazer uma micropigmentação. Nunca tive uma. Todas que me apareceram, pacientes oncológicos, pacientes com diabetes, pacientes com hipersensibilidade, olha, paciente de todo tipo, eu já procedi e graças a Deus, pela minha prudência, eu nunca tive intercorrência. Por causa do implante do processo, não. Isso aí é um outro assunto que no segundo momento a gente vai discutir também, né? Que eu acho muito valioso a gente trocar as experiências que a gente teve, porque quando você aprende com o erro do outro, você aprende melhor, mais e melhor, né? Assim? Então, assim, ó, esses são alguns dos cuidados, né? E o profissional precisa, além de colher, de fazer a ficha de anamnese, colher a assinatura da cliente, né? Que é uma coisa muito importante, porque a assinatura, ela está dizendo assim, olha, eu reconheço que tudo que foi dito e que está escrito nessa ficha de anamnese foi dito por mim, é verdadeiro, é válido e eu aceito a promessa desse profissional. Então, mostra que vocês estão de acordo com o que vai ser entregue com a sua promessa,
né? E abrir os materiais na frente da cliente. Seus materiais devem ser 100% descartáveis, nada deve ser reaproveitado a não ser o seu debório, o seu dermógrafo, depois desinfeccionado, tirado o plástico filme, ou seja lá qual for a capa que você coloca para facilitar a sua higienização, né? Materiais abertos na frente dela, pigmentos separados na quantidade ideal para você fazer o procedimento, nunca reaproveite pigmentos. Você tem o dever de ser habilidoso, habilidosa com o que você vai entregar, ou seja, você tem que treinar, você tem que ter conhecimento adequado, você tem que ter material adequado e você tem que ter a habilidade de entregar tudo isso de uma só vez em forma de procedimento que de fato venha trazer benefício para a vida da sua cliente. Do contrário, não vai dar para você, o mercado vai lhe enxotar. E qual é o cuidado que a nossa cliente deve ter? Antes de tudo, ela deve estar bem informada por você deve entregar as informações pertinentes para ela deve saber quais são as obrigações dela, como não tomar sol em excesso. Não vai proibir tua cliente de viver, porque se tu proibir ela de viver, ela não vai fazer teu procedimento. Mas fala para ela, ó, o problema são os excessos, o problema não é você fazer, né? Por exemplo, você vai impedir sua cliente, então não toma sol de jeito nenhum, ela vai se trancar no mínimo 8 dias em casa. Ela não vai topar, não vai, ninguém quer isso. Ninguém faz mais isso hoje em dia, nem uma pandemia da vida fizeram, imagina hoje. Né? Quando teve a pandemia aí foi que correr de fora de casa mesmo. Mas é não tomar sol em excesso, não ingerir bebida alcoólica porque desidrata o corpo. E a hidratação é um dos fatores primordiais para a nossa pele estar saudável e ter uma boa cicatrização e uma boa aceitação do procedimento. Né? Não tomar banho de mar nem de piscina, porque além de ter o cloreto que também desidrata, no caso da piscina é o cloro, no caso do mar é o sal, também desidrata nosso organismo, são cheios de micro-organismos, fungos, bactérias passíveis de causar alguma infecção naquele processo ali. Então, por pelo menos 8 dias, elas não podem tomar um banho ali e pelo menos molhar essa região, a não ser que seja do pescoço para baixo, coisa que eu acho muito difícil delas fazerem sem molhar uma sobrancelha, né? Em algum momentinho ali elas vão descuidar e vão molhar e olha, vai dar merda. Ela tem que saber que 50% é necessário ser responsabilidade dela. Ela precisa ser responsável, do contrário não tem como o processo dar certo. Né? Evitar sol em excesso, bebida alcoólica, banho de mar e de piscina, bafo quente, água quente demais nessa região na hora do banho, né? Seja lá qual for a região. Aqui na Paraíba a gente não tem tanto esse problema, porque já é uma região de clima muito quente na maior parte do ano, então as meninas tomam muito banho de água fria mesmo, até para poder relaxar e poder se sentir mais suave e mais limpa, né? Porque o calor aqui é brutal, né? Então a cliente precisa saber que 50% do procedimento ela leva para casa. São esses cuidados singelos que ela tem que tomar, né? Usar a água termal da maneira adequada, no tempo adequado, no número de vezes que o profissional indicar. Eu estou falando de água termal porque eu só indico água termal, não precisa de mais nada. O corpo da nossa cliente já tem o suficiente para cicatrizar as partes internas. A água termal ela vai servir como proteção e para acelerar a reconstrução das camadas externas da pele, porque isso melhora muito a cicatrização e a absorção e a assimilação do nosso organismo ao procedimento. Que isso é um lance que a gente vai falar, vou fazer um tema só sobre reconstrução, regeneração e o uso da água termal, qual é a importância dela nesse fator aí. Tá? A gente vai falar nisso no segundo momento e eu vou deixar um vídeo aqui no qual eu vou falar sobre isso e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? A cliente tem que saber realmente qual é o tamanho da importância de ela ter os cuidados adequados. Não basta ela chegar na loja, pagar pelo procedimento e ir embora achando que o dinheiro dela vai fazer mágica, não. Ela tem que cooperar, porque se ela não cooperar, ela não vai ter o procedimento que ela acha que merece ou que ela deseja, né? E você, como profissional, tem a obrigação de deixar isso bem claro. Não tenha medo de falar, não. Fale, porque quando você se encabula em falar, é com certeza no seu ombro que vai cair a culpa de todo o resto. Tá? Então, gente, ó, é basicamente isso aí, tá? Essas são as características
de um processo de micropigmentação, né? Se ele realmente fica bom ou não. E também quais são os cuidados ideais a serem tomados, tanto para o profissional quanto para o cliente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês até aqui, né? Olha, tem mais uma coisa que eu vou falar para vocês aqui que é de extrema importância e você não vai deixar de fazer, tá? Que é compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo aí com o máximo de gente que você puder, porque quando você faz isso, você me ajuda a ajudar outras pessoas, que é o intuito, o único intuito desse conteúdo aqui é literalmente ajudar você e o máximo de pessoas possível com o nosso conhecimento, porque o que a gente quer? A gente quer que a micropigmentação e o micropigmentador seja realmente rico. Eu tenho 12 anos de experiência e eu estou dividindo o meu conhecimento, a minha experiência, que eu paguei caríssimo durante 12 anos, para ter entendimento de como tudo funciona no nosso organismo e poder produzir os procedimentos maravilhosos que eu produzo hoje, né? E eu estou aqui dividindo isso de coração, gratuitamente com vocês, onde nos meus cursos eu cobro um valor exorbitante, embora eu acho que seja um valor justo, mas é um valor bem alto, né? E eu estou dando a você aqui de graça. Então, quando você me honra compartilhando esse processo, esse procedimento, esse vídeo, você, além de ser honrado por mim, que vou ter mais prazer, mais impulso, mais vontade de produzir mais conteúdo como esse para também te ajudar um pouco mais, você ajuda muitas outras pessoas a terem um conhecimento que de repente elas ainda não têm e estavam precisando só dessa palavra para dar um passo adiante, para subir mais um degrau na profissão, ou até mesmo para entrar numa profissão ou se livrar de uma carteira assinada que massacra muita gente. Ninguém merece carteira assinada, né, gente? Então compartilha aí, aproveita esse conteúdo, vê, revê, segue os nossos canais, porque quando você segue lá, você vai ver a imensidão de conhecimento que está lá distribuído para vocês. Lá, se você conseguir juntar tudo, juntar todas aquelas informações que eu deixei ali, tem mais do que um curso completo para você. E você acompanhando aquilo ali, maratonando aquilo ali, é certeza que você vai se dar muito bem, porque eu não escondo nada. Eu entrego 100% do meu conteúdo gratuito nas minhas redes. No YouTube é Papo de Micro com Alisson Coelho. No Instagram é @Alisson Coelho e no Facebook é Alisson Coelho Micropigmentação, tudo com H. Valeu? No mais, gente boa. Um forte abraço. Beijão do Alisson Coelho. Fiquem com Deus e até a próxima.